canal. Meu nome é Adriana Fanaro, eu sou nutricionista de consultório há 21 anos e desde 2017 eu ensino nutricionistas a viverem dos seus atendimentos nutricionais. E aqui no meu canal do YouTube, toda semana, você tem uma aula aberta do Clube Ser Nutri. Essa aula, depois que eu termino aqui, ela vai para o clube junto com os materiais. Então, se você ainda não é assinante do clube, ó, aqui embaixo no vídeo tem o link para você fazer a sua assinatura e participar da nossa comunidade de nutricionistas. E hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante, que são as deficiências silenciosas que aceleram o envelhecimento. E por que é um assunto muito importante? Porque a população idosa está crescendo de uma forma exponencial, ou seja, eu estou cada ano com uma projeção de público idoso cada vez maior. E é por isso que é urgente que a gente consiga ser habilitado a fazer esse tipo de atendimento. Então, vamos lá. Envelhecer não é só uma questão de tempo, e sim uma questão de reserva. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo vai envelhecer. Mesmo que você não queira envelhecer. Você fala, Adriana, eu não quero envelhecer. Pois é, você vai. Não tem outra alternativa. Mas a gente precisa cuidar muito da forma como nós vamos envelhecer. De que jeito nós vamos envelhecer? Nós vamos comandar ali 20, 30 anos acima. Eu cheguei lá nos meus 40 anos. Será que eu vou ter mais 20? Eu vou ter mais 30? Eu vou ter mais 50? A gente não sabe. Mas a gente pode comandar como a gente vai chegar lá. Então, duas pessoas com a mesma idade cronológica podem ter idades biológicas muito diferentes. Então, por isso que é comum a gente ver pessoas com a mesma idade, pessoas completamente diferentes. E aí você fala, como que isso pode acontecer, né? Como que isso, por que esse fenômeno acontece? Esse fenômeno acontece porque uma delas tratou diferente o seu processo de envelhecimento, tá? Então, boa parte dessa diferença ela está descrita no consumo de proteína, consumo de micronutrientes, os marcadores metabólicos que raramente apareciam no seu check-up de rotina, mas que se a gente tivesse feito uma avaliação, sinais são visíveis, ok? Bom, quatro frentes de investigação, então. A gente tem a proteína e a massa magra, a vitamina D e o sistema imunológico, B12, folato e a metilação, magnésio, zinco e selênio. Essas quatro frentes que nós vamos tratar nessa aula de hoje são frentes extremamente importantes para este processo de envelhecimento. Então, veja, eu estou aqui para dizer para vocês que há chance de envelhecermos muito bem. Envelhecermos muito bem quer dizer que sim, nós vamos ter as nuances desse envelhecimento, né? Então, certos tipos de coisa nós não faremos como faríamos com 20 anos atrás, mas eu tenho absoluta certeza que hoje talvez você já sinta isso. Comenta aqui embaixo para eu me sentir bem, né? Eu hoje com 43, eu vejo que tem coisas que eu não faço mais, tem coisas que eu não aguento fazer mais, inclusive. Então, isso é muito importante, tá? E a sarcopenia começa muito antes da perda de força desse paciente. Declínio imunológico e inflamação crônica, homocisteína e risco neurovascular, e a defesa antioxidante e o estresse celular, tá? Então, tudo isso a gente precisa conseguir olhar para esse paciente e falar: bom, eu tenho para onde ajustar, eu tenho quatro frentes que eu posso ajustar. Idade cronológica não é idade biológica, tá? Porque a idade no nosso documento, no RG, né, ela não se altera. Mas a forma como o nosso corpo envelhece, a velocidade como há o reparo de tecido, inflamação basal, reservas nutricionais, elas são amplamente influenciáveis pela conduta nutricional. E é justamente isso que é justamente nesse espaço que mora a nossa atuação clínica, né? Mora aonde nós podemos fazer diferença nos nossos pacientes. Então, eu tenho para um indivíduo idoso uma inflamação basal,
um estresse oxidativo, então, um desequilíbrio entre a produção de radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, e o sistema antioxidante é um ponto importantíssimo. O quanto esse idoso está produzindo de espécies reativas de oxigênio e o quanto o corpo dele é capaz de se defender desta produção de radicais livres. Reservas de proteína e de micronutrientes, reflete massa muscular e capacidade funcional, e tudo isso é modificável pela conduta nutricional. Eu costumo, há 21 anos no consultório, eu acho que eu tenho lugar de fala para isso, saber priorizar é mais importante que saber prescrever. Então, se eu sei priorizar o que eu vou olhar, como que eu vou olhar, quais são os pontos de atenção, o que eu vou escolher para fazer para o meu próximo passinho é muito, muito importante, tá bom? Bom, proteína. Ingestão proteica. Em idosos, os estudos mostram que elas estão frequentemente abaixo de 1,1 a 1,2. E isso reduz a síntese proteica muscular basal, mesmo sem os sintomas visíveis no curto prazo. Qual é a grande questão? E eu acho que talvez ou você já se deparou com essa situação, ou você provavelmente vai se deparar, que é os familiares dizendo, de repente, a minha mãe envelheceu. De repente, assim, de um ano para o outro, ela perdeu muito a sua capacidade funcional, ela perdeu muito a sua capacidade de força, ela realmente se foi ladeira abaixo. Isso acontece, pessoal, porque ao longo do tempo, esse idoso vem consumindo uma dieta com uma baixa ingesta proteica. Eles vão parando de comer carne, né? Proteínas em geral. Falei carnes, mas as proteínas em geral. Então, eles dão preferência ao biscoitinho com manteiga, ao pãozinho de leite, ao café, café mesmo que seja com leite, mas aí a presença de proteína é só nesse leite. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses hábitos que esses idosos, eles perduram por muitos anos, tá? A força de preensão manual. Então, a gente tem a força de preensão, que é quanto ele tem de força ainda para fazer. A gente tem várias ferramentas que podem ser feitas com idosos, então a força de preensão palmar, a velocidade da marcha desse idoso, que tudo isso tem muito a ver com força, né? O quanto esse idoso consegue levantar e sentar. Então, tudo isso tem a ver com essa capacidade funcional desse idoso. Ingestão proteica insuficiente, balanço proteico negativo, perda de progressiva de massa muscular, e aí tudo isso gera uma fragilidade e um maior risco de quedas, ok? No fim das contas, tudo que a gente quer é uma melhor qualidade de vida para esse idoso. E como que eu vou conquistar isso? Como eu farei com que ele conquiste isso? Ajustando o nosso primeiro nutriente, né? O nutriente que ganha um pouco mais de palco, que é as proteínas, que são as proteínas, tá? Bom, vitamina D. Eu não sei se você já escutou essa expressão, mas a vitamina D, ela atua como um hormônio na resposta imunológica. Então, isso faz com que a gente também, em alguns estudos, associem a função da vitamina D, que é um micronutriente, com uma função hormonal. Eu até coloquei aqui, mas no clube tem uma aula que fala sobre o último consenso de vitamina D. Então vocês precisam assistir, porque essa aula é uma aula que explica muito isso. Como a vitamina D tem a função dela, está associada em alguns lugares que são que são funções de hormônio, ela é altamente entendida como um hormônio, tá? Os receptores de vitamina D também estão presentes no tecido muscular. Eu coloquei aí, e eu vou pedir com muito cuidado para você, apesar de eu ter colocado os valores de referência, a gente precisa entender que valor de referência depende muito de contexto, ok? Então depende muito de contexto, a gente precisa olhar para esse paciente, entender quem ele é, quanto é o consumo dele, porque muitas vezes a gente vê um valor de deficiência, um valor de referência baixo, e a gente fala assim, poxa, é esperado que isso aconteça. Mas o que será que eu posso fazer? E algumas vezes eu não tenho o que fazer, pelo próprio quadro de comprometimento do paciente.
Então, é esperado que esse valor esteja abaixo, ele de fato está, e eu, infelizmente, não tenho o que fazer, tá? Então, o sistema imune envelhece, menor resposta a novos estímulos e maior inflamação basal, e a vitamina D, de forma insuficiente, ela acaba amplificando esse padrão, então, ela acaba sendo associada à inflamação sistêmica, à piora da recuperação muscular, a maior suscetibilidade às infecções, então é um ciclo que se retroalimenta com a própria sarcopenia, que é um quadro muito comum no envelhecimento. Então, é preciso que a gente entenda que, quando a gente fala sobre envelhecer, eu não estou falando de um único fator. Na maior parte das vezes, eu estou falando de múltiplos fatores, e múltiplos fatores que se conversam entre si, não de fatores isolados, esses fatores se conversam, e por isso que é tão importante que a gente atue nos pontos principais, nos pontos chaves, para que esse paciente não se perca, tá? Bom, B12 e ácido fólico e o seu processo de metilação. A vitamina B12 é uma vitamina que tem ação porque ela é uma cofatora da síntese de DNA e da mielina, e a deficiência que é comum, mas subdiagnosticada, especialmente em idosos por dietas restritivas. O que que acontece? A B12 é o nosso única vitamina do complexo B que é dependente exclusivamente de proteínas animais. E como eu já disse anteriormente, o idoso acaba por hábito, por crença, por, enfim, por história de vida, diminuindo seus consumos de proteína. Eu estou muito curiosa para saber a nossa geração envelhecendo, porque a nossa geração envelhecendo já é uma geração que teve mais contato com essa informação que é preciso de proteína em todas as refeições e alto consumo de proteína, pessoal aí doidinho fazendo até dietas baseadas só em alimentos proteicos, mas a gente vai atender idosos que muitas das vezes tem problemas com mastigação, tem disfagia, e a proteína é prejudicada nesse consumo, né? Porque ela é pior para consumir. Então, é interessante que a gente consiga aí avaliar isso, tá? A vitamina B9, ela é essencial para o ciclo de metilação e é a via na B9 que desativa a homocisteína. Adriana, o que é a homocisteína? A homocisteína é a proteína que é responsável, que é um dos marcadores cardíacos. Ou seja, a homocisteína alta, maior risco de problemas cardiovasculares, infartos. Então, ela desativa essa via e é a B9, tá bom? Então, ó, aí do lado eu coloquei, né? B12 e ou B9 insuficientes, o ciclo de metilação está prejudicado, homocisteína acumulada no sangue, maior estresse oxidativo vascular e neuronal, tá? Então a gente também tem maior risco de AVC. Bom, se a gente produz espécies reativas de oxigênio, nós precisamos também ter uma defesa antioxidante. E pessoal, aqui eu quero deixar claro que não só o idoso produz espécies reativas de oxigênio, todos nós produzimos, mas no envelhecimento, no processo de envelhecer, essa produção ela é aumentada e ela é acelerada. Ou seja, eu tenho aí um idoso que tem a produção de espécies reativas de oxigênio de forma aumentada e de forma acelerada, tá? Então, é importante que a gente consiga, então, trazer para esse idoso um sistema que defenda essa produção acelerada e aumentada. Magnésio, zinco e selênio. Esses são os três nutrientes responsáveis pela nossa defesa antioxidante. Então, se você tem um idoso e se você atende um idoso que tem qualquer um desses itens que eu coloquei aqui, uma piora da sensibilidade à insulina, um pouco de fadiga, cãibra, pele, problemas de pele, imunidade, cicatrização, estresse oxidativo, por exemplo, num idoso que faz exercício físico. Nesse idoso que faz exercício físico, a gente sabe que esse idoso ele tem aí uma produção de espécies reativas de oxigênio. Então, a gente precisa cuidar, tá bom? Outros marcadores: ferritina, ômega 3, vitamina C,
coenzima Q10, albumina e o DHEA são marcadores muito importantes para esse processo. Então, a gente sabe que a ferritina é a nossa reserva de ferro e ela está elevada possivelmente em processos que são inflamatórios e crônicos. Então, o marcador da ferritina precisa ser olhado de perto para que esse processo se feche. A proporção de EPA e DHA nas membranas, inflamação, lidando com inflamação e cognição. Vitamina C, colágeno e imunidade. Coenzima Q10, produção de energia. A albumina, reserva proteica. E o DHEA, produção hormonal relacionada à manutenção da massa magra. Mas assim, ó, eu coloquei esse complemento aqui, mas lembrem-se sempre que a gente está falando de um complemento que precisa ser colocado junto com defesa antioxidante, nutrientes-alvo e proteínas, tá? Então não adianta vocês simplesmente irem para esse último painel e falar, não, beleza, a Adri falou aqui, mas eu não tenho uma vitamina D ainda ajustada, eu tenho a proteína ainda discrepante. Por quê? Porque eu não posso ter proteína só em uma única refeição. Eu tenho que manobrar de 1 a 1,2, se tiver quadro de sarcopenia, de 1,6 a 2, mas eu tenho que distribuir essas proteínas entre as refeições. A distribuição de proteína entre as refeições, o ideal é que ela esteja entre 25 a 40 gramas de proteína. Então, eu tenho que tentar fazer com que esse idoso, além de tudo, consuma proteína em todas as refeições, ok? Então, quando a gente fala sobre dano oxidativo, né, a gente tem a produção de energia, mitocôndria, coenzima Q10 e magnésio e vitaminas do complexo B. Quando a gente fala sobre dano oxidativo, radicais livres, antioxidantes, vitamina C, E, selênio e zinco, e um desequilíbrio prolongado aí, acelerando esse envelhecimento, tá? O que eu posso ter de ação nas minhas condutas? Quando eu tenho proteína insuficiente, eu preciso saber que no idoso, no envelhecimento, isso vai se traduzir como uma sarcopenia progressiva. Então, a ação é eu redistribuir a proteína ao longo do dia, priorizando as fontes ricas em leucina. Então, saibam que quando a gente está falando de proteína insuficiente, a gente aplica o registro de 3 dias no consultório, a gente faz um quadro de frequência, a gente aplica recordatório habitual, e tudo isso se traduz em uma sarcopenia progressiva. Poxa, já faz meses que esse idoso está se alimentando dessa forma. Então, eu tenho que redistribuir essa proteína, priorizar as fontes ricas em leucina, porque a leucina está inteiramente, diretamente ligada à mTOR, então à produção dessa massa muscular. Então, eu preciso redistribuir isso. Vitamina D baixa, investigar então exposição solar e adequação alimentar, que no idoso, pessoal, apesar de a gente saber que salmão, atum, são sardinhas, são alimentos ricos em ômega, em vitamina D, né? Principalmente os alimentos que têm também o ômega 3 e muitas vezes ricos em gordura. A vitamina D é baixa no idoso porque ele também perde a capacidade de absorção total. Então, existe uma enzima 7-deidrocolesterol que ela está na pele e a gente absorve o raio ultravioleta através desta enzima. No jovem ou nas pessoas abaixo de 60 anos, essa enzima ainda tá funcionando na sua máxima. Quando a gente fala sobre um envelhecimento, sobre o idoso, a gente sabe que eles têm deficiência dessa enzima. Então, muitas vezes, a suplementação é a melhor saída para o idoso, tá bom? Homocisteína elevada, então você tem que avaliar B12, B9 e B6, porque elas fazem parte ali do sistema da homocisteína e a gente precisa aniquilar essa via. Magnésio, zinco, selênio baixos, priorizar alimentos fontes e revisar esse padrão global, tá bom? Sempre que você tem um consumo baixo de magnésio, zinco ou selênio, você automaticamente tem menor defesa antioxidante, tá bom? Bom, para você que é aluno do clube, eu coloquei aqui algumas aulas que vão complementar esse conteúdo que a gente teve,
que é metabolismo do ferro e a sua aplicação prática no consultório de nutrição, metabolismo e aplicação prática do zinco, metabolismo e biodisponibilidade de selênio, prescrição baseada no consenso da vitamina D e a avaliação nutricional da B12. Todas essas aulas estão comigo ou com outro professor que ministrou, mas elas estão disponíveis para você que é assinante do clube. E por isso eu queria que você anotasse e assistisse. Por quê? Porque aí vai complementar esse assunto e você vai poder ter muito mais assertividade para conversar com o seu idoso, tá bom? Envelhecer bem começa no que não se vê no exame de rotina. Então, eu quero agradecer a essa aula, dizer para vocês que toda terça-feira eu estou aqui com um tema novo, com uma aula nova, trazendo sempre uma aplicação muito prática. Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que vocês estão achando dessas aulas abertas, se tem ajudado vocês. Eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau.